Tá gravando. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience, né? E hoje, quem vai passar informações para a gente é a Flávia. A Flávia, ela é especialista em LGPD. Ela tem, assim, várias certificações internacionais aí de privacy, de segurança, todas internacionais, e ela é certificada LGPD na prática. E a ideia de trazer esse tema, gente, é porque é um tema que nós precisamos aí saber para nos adequar, para saber lidar, né? Porque diariamente a gente recebe dados de clientes, né? Simplesmente a gente enviando uma propaganda, nós podemos levar multas. Então, hoje a Flávia vai explanar isso para a gente, vai... Deixa eu só permitir que o pessoal, ela vai explicar, né, Flávia? Então, tem a palavra, Flávia, fique à vontade. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Lê, obrigada pelo convite, boa noite a todos os presentes. Vamos trocar uma ideia aqui, né? Acho que esse é o intuito, trazer um pouquinho aí dessa nova lei que está assustando um pouco o pessoal e ainda é tão pouco falada, né? Dentro de um contexto tão importante, o que eu percebo é que ainda muitas empresas e também pessoas físicas que tratam dados não estão preparados porque nem sabem sequer como se preparar ou quais os impactos que essa lei vem trazer aí para todo esse tratamento de dados. Então, eu acho que é um tema muito importante e espero aí contribuir com vocês. Fico à disposição para as dúvidas. A hora que você me der um ok, Lê, eu vou falar um pouquinho, não, vou ser bem breve nesse esclarecimento da lei, até para não ser muito jurídico, para a gente trazer mais para o cotidiano, porque eu acho que aí fica mais fácil de entender e de interpretar. Então, se eu estiver aí falando alguma coisa muito jurídica, enfim, peço que você até me fale, e trazer isso mais para um bate-papo leve mesmo e de valia aí para todo mundo que está presente. Maravilha, pode começar. E aí, se foram surgindo as dúvidas, se você quiser deixar, a gente pode deixar para o final, né? Pode fazer a sua explanação, explicar como que é, o que é essa lei, por que atinge os lojistas, o que eles podem fazer de errado, né? Onde eles podem estar errando para não errar mais. Sim, eu acho bastante interessante essa questão das perguntas. Depois você vai me posicionando aí do chat, enfim, vai me passando e a gente começa aí a trazer algumas questões da LGPD. A LGPD é uma lei de 2018, né? Ela foi sancionada em 2018, porém as penalidades, as multas, né? Elas foram sendo prorrogadas, né? As sanções que a lei traz foram sendo prorrogadas até porque as empresas não estavam preparadas e muito pouco se sabia de como ela seria aplicada. Desde agosto do ano passado, toda e qualquer empresa e também pessoas físicas, porque a lei não trata só de empresas, né? Então, ela trata pessoas jurídicas e físicas que tratam dados. Tanto uma quanto outra pode ser penalizada. Ou seja, todos nós, né? Em qualquer, se formos um sacoleiro que anotamos num caderno dados pessoais, podemos sofrer aí a aplicação da LGPD. Então, ela serve para todo e qualquer negócio. E desde agosto do ano passado, a Agência Nacional, que é a responsável pela aplicação da multa, ela já pode fazer esta aplicação. Bem como os processos judiciais, que já começaram a surgir com o tema, também já estão aplicando a LGPD. Né? O jurídico ainda está bastante receoso na aplicação, porque ainda faltam requisitos, faltam ainda muita coisa para acontecer e para aprimorar a lei. Então, ela está em constante movimento. É uma lei que toda semana muda algum artigo, corrige-se alguma aplicação legal, até que a gente chegue aí num consenso maior dela. De qualquer forma, já estamos aí sujeitos a essas multas, né? Então, a empresa de vocês, todos aqui, provavelmente tratam dados, porque senão a gente não existe. E quando eu falo tratar dados, coleta de dados, armazenamento, tratamento e descarte. O que isso significa? Significa que para eu fazer o meu negócio, eu vou ter que pegar o nome, o CPF, o RG, eu vou ter que pegar o endereço, eu vou ter que pegar, talvez, dados bancários,
eu vou ter que pegar uma série de dados pessoais e eu preciso ter um cuidado com esses dados, porque a lei me exige isso. Então, como eu faço? Eu não posso mais ter esses dados? Não, eu posso. A lei não proíbe nenhum tipo de tratamento, ela só regulamenta como ele deve ser. Quando a gente pensa, nós, enquanto coletores de dados, vamos colocar assim, parece que é ruim, porque a gente vai ter que a gente vai ter que se adequar, a gente vai ter que gastar tempo, energia, dinheiro, enfim. Quando a gente pensa do lado inverso, porque veja, todos nós somos titulares de dados. Então, eu faço uma compra, eu sou titular de dados daquela loja. Eu vou na farmácia, eu sou titular de dados ali. Eu vou em qualquer negócio que eu vá fazer, eu vou ser um titular de dados. E os meus dados precisam ser preservados, né? Para que eu tenha maior privacidade. Até porque, com o mundo da internet como está hoje, a gente está muito sujeito e vulnerável. Então, a lei vem, depois de várias leis, como o Marco Civil na internet, várias leis de privacidades que já existiam, a LGPD vem trazer esse conceito para o Brasil, copiada de uma lei que já funciona na União Europeia, e ela vem trazendo aí todo o seu impacto e toda a sua adequação. Então, assim, desde o momento em que eu tenho o primeiro contato com o meu cliente, ele pode ser físico, ele pode ser pelo WhatsApp, ele pode ser pelo Facebook, ele pode ser pelo Instagram, ele pode ser por qualquer plataforma, e pode ser físico. Eu tenho que ter um cuidado com esses dados. E eu vou ter que prestar contas se eu for questionada sobre isso. Então, assim, como vão ocorrer estas fiscalizações? Estas fiscalizações, elas vão poder ocorrer de duas maneiras. Primeiro, a Agência Nacional, ela pode simplesmente bater no seu estabelecimento e falar: me prove que você está adequado, que você tem capacidade e está cumprindo a lei. Esse é um ponto. Então, eu posso estar neste momento sendo fiscalizada, né? Desde agosto do ano passado. Assim como eu posso sofrer uma denúncia. Então, assim, eu, Flávia, fui lá, comprei um carro com a Alessandra, deixei os meus dados com ela, e esses dados, de alguma forma, foram parar em outro lugar. E eu identifico isso, ou eu suspeito disso. Eu não preciso nem ter uma certeza. Eu vou para o Poder Judiciário e vou entrar com processo, falando que a Alessandra, ela não cuidou dos meus dados, os meus dados foram capturados, de alguma forma, por conta desse armazenamento irregular que ela fez. Aí a Alessandra, ela vai ter que provar que ela estava adequada à lei. Então, olha, primeiro, os dados não saíram daqui, ou, olha, se saíram daqui, foi uma invasão, porque eu tenho todos os certificados que eu passei por uma adequação, eu trato os dados da forma com que a lei me manda fazer. Então, assim, desde agosto do ano passado, estamos todos aí sujeitos a esta fiscalização. Então, o que eu faço agora? O que eu faço com a minha base de dados? O que eu faço para estar adequada a essa lei? Você vai ter que passar por um processo de avaliação, a sua loja vai ter que passar por um processo de avaliação. Essa avaliação é feita por um profissional qualificado, ele não precisa necessariamente ser um advogado, ele pode ser qualquer profissional que atue dentro da LGPD, né, com certificação de preferência. Ele vai fazer um mapeamento, vai ver o que você trata de dados, como você armazena, se os seus sistemas são seguros e o que você faz com esses dados. Então, assim, eu entendo que no ramo de vocês, e me corrijam se eu estiver errada, o maior impacto ou maior observância vai ser na questão de fazer marketing de vendas, né? De trabalhar com isso. Então, assim, eu tenho um banco de dados e eu quero mandar uma propaganda para esses clientes. Eu posso? Depende. Se você tiver o consentimento deles para esta finalidade, você pode. Se você não tiver, você não pode. Mas e aí, o que eu vou fazer então? Eu preciso trabalhar, preciso vender, né? E como que eu vou fazer? Bom, se for um cadastro, um banco de dados obtido legalmente, legalmente o que eu falo o cliente já esteve na sua loja, por algum motivo comprou algum produto e deixou os seus dados lá. Você vai ter que colher um consentimento para mandar publicidade para ele. Isso tem que ser por escrito,
e tem que ser de forma que dê uma transparência que ele teve ciência e que ele entendeu que ele ia receber isso, tá? Esse é um ponto. Ah, mas eu tenho um formulário. Então, assim, eu faço um anúncio no Facebook, no Instagram, enfim, qualquer outra plataforma digital, e eu tenho um formulário de captura de dados, a pessoa vai lá e ela deixa os dados, ela quer deixar os dados comigo. Então, ela já consentiu? Não, ela não consentiu. Ela deixou os dados por conta de um anúncio, mas dentro desses dados que foram coletados, dentro dessa plataforma, deste formulário, precisam estar especificados a finalidade desses dados. Então, assim, eu concordo que esses dados podem ser utilizados para demais publicidades. Eu concordo que a empresa da Alexandra, do Fábio, da Tatiana, eu concordo que essa empresa possa me mandar qualquer tipo de anúncio, não só do carro X que eu gostei, mas todo e qualquer carro eu quero receber. Então, eu deixo um consentimento, tá? Eu não sei se vocês fazem pesquisas na internet, acredito que sim, e acredito que entrem em diversos sites. Os sites que estão regularizados hoje, eles trazem uma caixinha de cookies, entendeu? Esses cookies precisam estar todos desativados e você escolhe os cookies que você quer ativar, bem como aquilo que você consente em relação aos seus dados. Então, eu consinto, aqui eu dou o consentimento para que faça uma captura de cookies, porque toda e qualquer publicidade nesse sentido eu quero receber. Não, eu não quero, eu vou lá e já deixo como está, né? Tem que estar todos desabilitados. Então, assim, é uma série de ferramentas que a gente nem conseguiria tratar hoje. Eu estou passando de uma forma muito genérica, porque a gente tem que analisar site, a gente tem que analisar Instagram, a gente tem que analisar Facebook, a gente tem que analisar os contratos, captura de dados de outras plataformas, como eu armazeno isso e como está meu banco de dados. Ah, Flávia, mas eu tenho um banco de dados de 5 anos atrás, é antes da lei. Eu não posso utilizar esse banco, eu quero mandar e-mail para esses 200 clientes que estão no meu banco de dados, porque vai que eles precisam. Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso, tá? Você pode mandar esses e-mails, mas você vai ter que deixar claro que você está mandando e que se a pessoa não quer mais receber, que ela tenha essa opção, esse pedido de exclusão de dados, e você tem que se certificar que você não vai mais mandar para aquela pessoa que não quer receber. Porque se eu faço uma opção em não receber e recebo, eu já estou com tudo que eu preciso para entrar com processo contra a sua empresa. E a sua empresa vai ser autuada. Então, assim, as multas, elas são bastante elevadas, elas têm uma significância muito grande, porque a lei traz 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais por dado vazado. Então, eu tenho um banco de dados dentro da minha empresa, eu tenho um funcionário, mas ele não foi treinado, esse banco de dados, ele não tem uma senha, ele não tem uma segurança. Esse meu funcionário, sem eu saber, pegou esse banco de dados e vendeu ou compartilhou com a Alessandra, por exemplo, tá? E isso veio a ser público, ou algum titular de dados teve ciência, ou suspeita que foi dali que os dados dele saíram, ele vai poder acionar a Agência Nacional, bem como o Judiciário, e você pode levar uma multa de 2% do faturamento a 50 milhões por dado vazado. Então, se eu tenho 100 nomes, isso aplica a cada um dos nomes. Então, eu vou multiplicar por 100. Então, os valores são bem altos. Como isso vai se dar ao longo do tempo e como essa aplicação dessas multas elas vão ocorrer, a gente não sabe. Porque a gente sabe que isso tem um impacto muito grande que pode fechar uma empresa, quebrar muitas empresas. Então, a gente ainda, a Agência Nacional ainda ela não se posicionou de forma muito clara como ela vai fazer essa aplicação. O que ela está discutindo é que, a princípio, quando acontecer qualquer ou eventual incidente nesse contexto, que ela vai notificar a empresa para que a empresa esclareça ou se regulamente aí num prazo X, tá? Nós temos 2 problemas aí. Então, eu recebo uma notificação e eu tenho 15 dias para me adequar à LGPD. Eu não vou conseguir me adequar em 15 dias, tá? Isso é impossível. Nenhuma empresa vai conseguir se adequar em 15 dias.
A internet vende muito formulário, adeque sua empresa em 48 horas, R$ 129. Faça aqui se você está adequado. Isso não existe, tá? Isso não existe. Isso dá margem, inclusive, para provar que você não está adequado. Então, não caiam nisso. Às vezes é melhor não ter nada do que ter algo mal feito nesse momento. Além dessas multas em dinheiro, existem outras multas que podem ser aplicadas, né? Então, dependendo da gravidade desse vazamento de dados e como isso vai ser apurado, a sua empresa, por exemplo, pode perder o direito de tratar dados. Então, imagina vocês, né, vendedores, não podendo tratar dados de mais ninguém. Vocês não podem mandar anúncio para ninguém. Vocês não podem mandar mais um e-mail, vocês não podem mais mandar um WhatsApp, vocês não podem fazer, não pode captar dados por um formulário. A empresa não tem como existir mais, porque hoje em dia não se trabalha mais sem captura de dados, né? Infelizmente, o nosso mundo hoje requer isso, né? Tanto que a gente vê, qualquer coisa que você pesquisa na internet, você começa a receber 1 milhão de publicidades referente àquilo por conta de uma captura de dados, tá? Existem meios para que isso não aconteça? Existem também, muito pouco divulgados. E vocês também podem reclamar, obviamente. E se tiverem uma curiosidade entre em qualquer empresa. Eu acessei o site da Americanas, por exemplo, semana passada, e fui fazer um filtro de cookies, e assim, eles estavam colhendo, pelo menos até semana passada, 37 tipos de cookies, o que é totalmente ilegal. Só aí eu já posso fazer uma denúncia que americanas.com está totalmente irregular perante a LGPD. Hoje nós temos, pelo menos aí até semana passada, no estado de São Paulo, mais de 1.000 processos já julgados favoráveis em relação à LGPD, né, com aplicação de multas, muitos deles, e alguns com aplicação apenas da adequação. Então, é um tema que a gente vai ter que olhar. Por mais que seja chato, por mais que doa, por mais que pareça maçante, você ter que ver isso dentro de um cenário que a gente está vivendo pós-pandemia, onde agora estamos começando a retomar. Eu vou ter que parar para olhar para isso, ou eu vou ter que investir um valor e tempo, né? Porque também tem esse fator para poder adequar minha empresa. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que observar se dentro daquelas bases legais, né, que a lei traz, eu tenho alguma que se aplique ao meu negócio. E se eu estou cumprindo essa finalidade, se eu estou cumprindo todos esses requisitos da lei, para que a minha empresa esteja adequada. Tá? Então, assim, no caso de vocês, eu entendo, e estava até olhando a base legal, e depois até gostaria, se alguém pudesse me falar como funciona isso, como é que é capturado, como é que se manda esses anúncios ou propagandas para os clientes, para a gente poder abordar de forma mais pontual. Mas eu entendo que nessa questão de propaganda, marketing, vendas, a gente não vai conseguir fugir do consentimento do titular, que é colher esse consentimento para poder fazer esse marketing, tá? Seja via plataforma, quando a gente vai pedir para que eles, quando eles entrarem em contato por algum anúncio, preencher algum formulário, vai ter que dar o consentimento para isso, seja na loja física, enfim, numa venda física, quando a pessoa vai lá, te procura e você pega esse consentimento. O consentimento, ele pode ser tirado. É uma base legal que eu não gosto de aplicar nas empresas, mas a gente não vai conseguir fugir delas. Por quê? Porque a qualquer momento, o titular desse dado, ele pode pedir a exclusão. Então, assim, eu não dou mais, a partir de hoje, eu não dou mais o consentimento para você tratar os meus dados. E aí você não pode mais mandar nenhuma propaganda para ele, você vai ter que se certificar que isso foi definitivamente excluído da sua base de dados, e se precisar fazer prova, você vai ter que fazer uma prova disso, se ele te questionar. Então, assim, a gente tem muita coisa para ver, mas eu vou ouvir de vocês aí quais são as dores e como isso funciona, até acho para a gente ser mais pontual, Lê. Sim, não, ótimo. Eu já tenho aqui as minhas dúvidas em relação às propagandas, né? Então, a loja de carros, ela obtém os dados através de anúncios mesmo do online, e também eles trabalham a base de clientes que eles já têm, para enviar propagandas, para enviar, né,
Mas vamos deixar aberto aqui para perguntas. Quem tiver perguntas aqui para a Flávia. Eu tenho uma. Vou começar então, Flávia. Como que Vamos a lá. minha loja pode, né, se adequar? Né? O que eu começo fazendo? Qual que é o primeiro passo? Olha, Lê, o primeiro passo é tomar consciência que a lei, que todo mundo fala, será que essa lei vai pegar? Não existe isso, é uma lei. Ela tem que ser cumprida. Então, tomar consciência que essa lei existe e que ela vai ser cumprida. Ela, né, em um momento ou outro, ela pode bater a sua porta. Então, acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo é procurar um especialista, né? E como eu te disse, hoje existem muitas empresas, algumas já com a área jurídica acoplada, outras não, mas que fazem essa avaliação. Por quê? Porque, assim, para poder adequar a sua empresa, qualquer pessoa que for trabalhar nesse contexto vai ter que entender o que você faz com os dados, como tudo começa. Olha, Flávia, eu capturo dados assim, assim, assim. Quais são os dados que você captura? Nome, endereço, telefone. Quantos dados você tem na sua base? Tenho 200. Onde eles estão armazenados? Estão armazenados no meu computador. Quem tem acesso a esse computador? E aí vai, entendeu? Então, assim, é um mapeamento de dados. Não existe nada muito simples para eu trazer aqui, no sentido de, assim, mas eu não posso só colocar uma política de privacidade no meu site e daí eu coloco lá, eu faço uma verificação de cookies e também eu peço consentimento de todo mundo e eu já estou adequada? Não está adequada. Porque vai ter que ser feito um levantamento de quantidade de dados, quais os dados tratados, qual a finalidade desses dados, para onde esses dados vão. A Alessandra compartilha esses dados com outras pessoas, ela tem legalidade para compartilhar? Por que ela está compartilhando? Quem acessa esse banco de dados dentro dos dispositivos da Alessandra, né? Seja o celular, seja do computador, enfim. As redes da Alessandra, elas estão seguras? Né? Então, assim, os contratos que a Alessandra faz com estes clientes, eles estão regulamentados? Então, assim, é uma série de documentos que precisam ser olhados, né? Então, por isso que eu falo, o melhor passo é encontrar aí dentro do seu perfil alguém que faça esta análise e adequação. Você vai ter que fazer um levantamento, um mapeamento de dados, que a gente chama, para depois poder fazer a adequação. Tá? Então, não é. Eu gostaria de chegar aqui e falar: olha, é muito simples, gente. Vou passar um formulário, vocês preenchem esse formulário e vai fazendo um checklist do que vocês fazem, do que vocês não fazem, o que vocês podem, o que vocês não podem fazer. Existe empresas que estão se adequando dessa forma? Existe. Elas estão adequadas? Não estão. Se elas sofrerem uma fiscalização, elas vão ter penalidades? Possivelmente. Se ocorrer um vazamento de dados, elas vão conseguir provar que elas estavam agindo de acordo com a lei? Não vão conseguir, infelizmente. Tá? Então, assim, acho que se eu pudesse deixar uma única dica hoje, e que talvez isso com certeza serviria para todos, é que, assim, comece tendo consentimento. Tá? Eu acho que isso seria válido, a princípio. Não está adequado, não está cumprindo a legislação, mas eu tenho, pelo menos, o consentimento para poder mandar publicidade. Então, assim, colham o consentimento no formulário, ou pelo WhatsApp, ou de forma física. Tá? Fale, seja muito transparente o que você pretende fazer com aqueles dados. Então, assim, me permite usar esse seu contato para mandar publicidade? Né? Então, permito. Nossa, mas só isso, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, já é alguma coisa. Dentro desse contexto de vendas, é como eu digo, você não vai estar amparado totalmente, muito longe disso, você não vai estar adequado, mas você vai ter
o mínimo para discutir se você tiver aí algum questionamento do titular de dados. Olha, eu tenho questionamento, eu tenho aqui o consentimento para esta finalidade, que é mandar uma publicidade, enfim, fazer uma venda, tá? E não Excelente adianta, dica, mas ele é Flávia. meu cliente, ele é meu cliente, ele é meu cliente, ele quer ser meu cliente, olha, ele é fiel, ele só compra carro comigo. Mesmo assim, eu não posso sem ter o consentimento? Não. Ele comprou aquele carro. Ainda que ele vá voltar, ainda que ele vá estar com você, você vai precisar colher o consentimento, tá? Isso, vocês não vão fugir Perfeito. disso. É. Tem uma pergunta aqui, e é que você chegou a falar sobre vazamento de dados, né? E depois eu quero até, depois dessa pergunta, que você comente sobre vazamento de dados, que e pode acontecer com qualquer um, né, Flávia? Sim. Acontece diariamente com empresas gigantes, né? Depois eu até gostaria que você comentasse, por favor. Mas deixa eu ler a pergunta aqui do Jailson, ó. No site da minha loja, onde o cliente só navega, no máximo ele entra em contato via WhatsApp e e-mail ou telefone que estão no site. Eu preciso pedir alguma autorização do cliente? Se ele entrar em contato com você, ele entra no site, tá? Primeiro passo, o seu site tem que ter uma política de privacidade, onde ele entra, vocês devem observar. Vocês entram em algum site, assim, a política de privacidade e aceita os cookies. Isso é o mínimo que o site precisa ter. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Então, assim, os meus cookies estão regulares, porque eu colho o mínimo necessário, os demais ele me autoriza ou não, e eu tenho uma política de privacidade dentro do meu site. O cliente entrou em contato comigo. Olha, eu queria ver o carro X. Entrei aqui no seu site, tem um anúncio do carro X, ele me interessa. Você pode me mandar esse anúncio? Posso sim. Por onde eu vou te mandar? Vai mandar pelo WhatsApp. Tá bom, olha, eu vou mandar para você então o WhatsApp desse veículo. Eu já vou pedir o seu consentimento para que eu mande as demais ofertas que eu tenho. Tudo bem? Tudo bem. Aí você põe lá. Me autoriza a te enviar outros veículos, enfim, por tempo indeterminado, que você pode pedir isso por tempo indeterminado. Sim, pode. Ok, nós temos um consentimento. Ele é válido, tá? Ele é o melhor, não, mas ele é válido. Ele é válido. Eu mandei uma mensagem de WhatsApp, porque ele entrou em contato comigo, deixou os dados dele, porque ele queria ver um Gol, mas eu tenho um Passat. E eu quero mandar para ele também, porque, ó, tá bom o preço aqui. Você me autoriza? Autorizo te mandar a publicidade. Olha, as nossas publicidades são mandadas regularmente e é por tempo indeterminado. Ok? Ok. Se um dia ele entrar em contato e falar não quero mais receber, você tem que excluir ele da sua base de dados, tá? A não ser que ele entre em contato de novo, autorize de novo, e você volte a mandar as publicidades. Então, assim, o simples fato de ele entrar no seu site, navegar no seu site, você não precisa ele não precisa te dar consentimento nenhum para isso. Entro lá, eu, Flávia, estou interessada aí, eu entrei no seu site, quero fazer uma pesquisa. Entro lá, olha, isso aqui me interessou. Entro em contato. Me interessou, podemos negociar, podemos. Não, podemos sim, ó. Você pode me passar seu telefone? Posso, para essa negociação? Ok. Passa o telefone e a gente começa a conversar. Por isso que eu acho bastante interessante a gente sempre conversar pelo WhatsApp primeiro, ou pelo menos ter uma conversa pelo WhatsApp, para a gente poder gerar evidências de que foi dado o consentimento. E se ele te der o consentimento, aí você fala, olha, eu posso deixar seu telefone salvo aqui na minha base de dados para te mandar todas as publicidades que tiver relativa a isso, ou a demais veículos? Pode sim. Ok. Então, O que eu ó, não posso é assim. O que eu não posso é assim. Fui lá na sua loja, comprei o carro X. Aí você colheu o meu telefone, porque aí você tem, quando a gente faz essa compra e venda, esses dados colhidos na compra e venda tem uma outra base legal, né, que é o cumprimento do contrato. Estou amparada, ele não precisa me dar consentimento, ele não precisa de nada. Eu preciso tratar os dados dele, porque eu tenho um contrato com ele. Então eu estou amparado na base legal. Só que a finalidade desse telefone, por exemplo, desse e-mail que está lá, é para esta venda. Se eu pegar esse e-mail, esse telefone, para fazer uma outra publicidade, eu preciso do consentimento, senão eu já estou infringindo a lei. Não sei se ficou claro, mas é isso. Flávia, então, só para poder entender, eu estou sendo amparada se eu pegar o consentimento, né, da pessoa,
mas eu não vou estar tão amparada assim se caso a fiscalização vier até mim, que eu também corro esse risco, né? Então, não vai, porque assim, veja, eu tenho consentimento, então essa pessoa não vai poder falar que eu te fiz, que eu desviei a finalidade do dado, que é um ponto. Se a fiscalização chegar lá e falar, cadê a sua adequação à LGPD? Ah, eu tenho consentimento. Não, tudo bem, você tem um consentimento, mas assim, eu preciso ver, a sua base de dados, ela é atualizada? Onde ela está armazenada? Seus computadores são seguros? Por que você está guardando isso? Cadê os amparos legais aqui para você estar? E aí? Aí o que eu respondo? Se eu não tenho nenhuma documentação de evidência, né? Eu vou estar, como eu disse, se eu pudesse dar uma dica de como fazer de uma forma simples, é ter o consentimento para eu não sofrer primeiro esta discussão do titular de dados de que eu não passei o meu telefone para a Alessandra para ela me mandar publicidade. Eu deixei o meu telefone lá porque eu comprei um veículo com ela. Mas eu não quero receber nenhuma publicidade e ela não me perguntou se eu quero receber. Eu não dei o meu consentimento para ela tratar o meu dado telefone para poder me mandar publicidade. Eu dei o meu dado para ela poder fazer um contrato de compra e venda. Ela está desviando a finalidade, ela está descumprindo a lei. perfeito. Entendeu? Eu acho que essa a resposta para essa pergunta aqui. Ó. Cliente entra na loja, começa uma negociação, passa os dados do carro dele para uma avaliação, dados solicitar um financiamento com o banco, dados para enviar para o despachante, para fazer um documento. O que temos que fazer? Exatamente isso. Aí nós já estamos falando de transferência de dados. E quando eu compartilho dados com terceiro, aí piorou a situação no sentido da minha adequação. Porque, veja, ele foi lá, e tá tudo bem, a gente vai fazer um contrato, e para isso eu preciso, né? Eu não consigo, veja, finalizar esta venda se eu não compartilhar com o banco. Porque o banco é que vai analisar, vai fazer uma análise de crédito dele, tá? Eu ainda assim estou cumprindo uma finalidade legal, que é cumprimento do contrato. Para que o contrato se cumpra, eu preciso desses dados e eu preciso transferir estes dados para o banco, por exemplo, tá? Eu estou fazendo corretamente? Eu estou fazendo corretamente. Não tem problema eu compartilhar com o banco ou com o despachante, porque para finalizar o contrato, para que o contrato se concretize, eu preciso disso. Então, se eu for questionada, eu vou falar, olha, eu tenho aqui um amparo legal para isso, tá? O ponto específico é, estou fazendo correto quando eu compartilho com estas pessoas? Eu estou compartilhando de forma permitida pela lei, porque eu tenho uma finalidade específica para compartilhar estes dados, tá? Mas isso teria que estar documentado também no próprio contrato, por exemplo. Então, eu chego lá, nós vamos começar uma negociação, olha, é uma negociação de compra e venda. Para isso, eu vou ter que colher todos os seus dados, eu vou ter que transferir para o despachante, para o banco, enfim. Meu contrato está aqui, ele já tem uma cláusula da LGPD, você assina para mim. Tá bom. Lá no seu contrato vai estar escrito por que você trata, com quem você trata e o que vai ser compartilhado com cada órgão, dependendo da situação que você precise ali para a finalidade daquele contrato, tá? E depois disso, eu teria que excluir todo, depois de fechada esta venda, eu teria, por exemplo, que descartar todos esses dados e provar que eu fiz o descarte de forma adequada. Porque, veja, eu não tenho mais por que guardar aqueles dados no meu banco de dados, a não ser que eu tenha pedido o consentimento para ter o telefone dele para poder mandar publicidade. Porque senão, uma vez encerrado o contrato, eu não posso mais ter aqueles dados no meu banco de dados. Não, mas eu tenho uma obrigação legal de venda, porque, por exemplo, eu vendo um carro e eu tenho um prazo que eu sou responsável por essa intermediação, ou enfim. Então, eu tenho uma lei que me obriga a responder durante 6 meses, durante um ano, durante. Ok, então eu vou ter uma base legal para guardar esses dados por aquele período. Passado aquele período, eu preciso descartar. Se eu não descartar, eu já estou infringindo a lei. Então, são muitas nuances que a gente vai ter que olhar, por isso que eu falo que é só uma avaliação, um mapeamento de dados, para a gente entender esse ciclo de dados, como ele funciona, e como cada empresa vai tratar esses dados, né? Então, por exemplo, eu sou advogada. Um cliente chega aqui, eu tenho que colher uma série de dados dele.
Inclusive dados sensíveis, que a gente chama, que são dados de saúde, às vezes dados de menores, que são sensíveis. Então, assim, eu tenho que colher, sou obrigada a colher. Colho, vou montar um processo, e eu tenho obrigação legal de guardar por 5 anos após o término do processo. Que é isso que o Código de Ética da OAB me fala. Se eu vou fazer isso, eu estou amparada pela lei, porque a lei fala que eu tenho que guardar por 5 anos. Entendeu? Então, assim, se bater uma fiscalização aqui, eu vou falar, olha, minha adequação está feita, os dados do fulano, ciclano e beltrano estão aqui guardados e permanecerão por 5 anos, porque eu tenho uma obrigação legal para isso, para essa guarda. Agora, eu posso compartilhar os dados dele, por exemplo, com a Alessandra para ela fazer uma venda de carros? Óbvio que não. Né? Eu tenho que usar os dados deles apenas para aquela finalidade, que é o processo. Acabado o processo e acabado o meu prazo legal, eu tenho que fazer um descarte. Então, eu tenho que, tudo que for físico, eu tenho que queimar, que a lei fala exatamente, na verdade, incinerar, a lei fala, né? Que isso não vai ser viável. Se tiver que contratar uma empresa para incinerar documento, você não trabalha, porque você vai gastar mais dinheiro com a LGPD do que o seu negócio. Enfim, isso também vai ser adequado. Mas eu consigo mostrar que na minha base de dados, né, por exemplo, no meu computador e tudo mais, isso foi excluído, porque ele já não faz mais parte aqui desse processo que já acabou e que já passaram os prazos legais. E assim, observar o que você escolhe de dados num contrato. Essa é uma dica também importante nesse primeiro momento. Então, assim, aquilo que eu pego de dados, eu preciso de todos aqueles dados? Então, assim, eu preciso saber se a pessoa é casada ou não? Se eu precisar, ok. Se eu não precisar, eu não vou colher. Eu preciso saber que religião ela é, que é um dado extremamente sensível. Não, não preciso, então eu não vou colher. Eu preciso saber se ela tem filhos ou ela não tem filhos? Se eu não preciso, eu não vou colher. Né? Então, assim, a gente tem que observar o que a gente precisa de verdade para aquele contrato. Preciso do nome, do CPF, do RG e do telefone. É só isso que eu preciso? Só. O resto eu não vou colher. Eu vou colher o mínimo de dados possível. Tá? Porque senão, eu aí vou estar incorrendo num excesso de coleta de dados, que também vai me trazer um problema se eu tiver uma fiscalização. Então, principalmente empresas que têm funcionários, né? Eu vejo muito isso no RH. O RH comete muitos erros nessa coleta de dados, porque coleta dados sensíveis desnecessariamente. Né? Então, se atentar para o mínimo de dados. Renato, como tratar o relacionamento com o cliente que já comprou um carro conosco e que faz parte da nossa carteira? Podemos manter um marketing de relacionamento com esse cliente? Se ele der consentimento, sim, senão não. Tem que ter o consentimento. Não importa, é isso que eu falei, ele pode ser um cliente antigo. Nossa, eu adoro receber as suas propagandas, porque eu gosto de comprar. Nossa, adoro estar trocando de carro. Quando eu for trocar, você pode me mandar alguma coisa, pode me ser interessante naquele momento. Ok, pega o consentimento dele. Então, assim, pega um consentimento, vai montar um consentimento, que pode ser simples, como eu te falei. Lógico que quando você faz uma adequação LGPD, você monta uma estrutura de consentimento um pouco mais elaborado, mas não tem problema eu colocar. Você me autoriza mandar toda e qualquer publicidade aqui da loja para você por tempo indeterminado? Autorizo. Ok. Eu tenho Pode um ser mensagem consentimento. pelo WhatsApp, né? Pode ser pelo WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp. A única que eu falo que não dá para ser é por telefone, que você não vai provar. Né? Você não vai, a não ser que você grave a ligação que você também está fazendo aí, para gravar, você tem que falar que está gravando. Então, é melhor pelo WhatsApp, ou e-mail, ou na própria loja física, a pessoa, quando ela vai lá, e ela deixa esses dados, e fala, olha, eu gostaria de usar os seus dados para poder enviar aí as nossas propagandas, enfim, os nossos produtos, eu posso fazer isso? A pessoa vai falar, pode. Você pode assinar aqui que você concorda? Então, que você... posso. Ou mesmo pelo WhatsApp, de uma forma Essa muito... pergunta aqui. Da Gisele, Flávia. Que documentação o lojista deverá exigir dos provedores que irão receber os dados? Na verdade... O exemplo, o despachante e os bancos. Ótima pergunta, Gisele, ótima pergunta, porque esse é um outro ponto. Se eu vou passar isso para um despachante, né? O ideal é que ele me prove
que ele trata os dados de acordo com a LGPD. Então, assim, ele me prova que ele tem uma adequação. Então, assim, Lê, eu vou fazer um negócio com você, né, de pessoa jurídica para pessoa jurídica de transferência de dados, né? Eu preciso que você me demonstre que você está em conformidade com a LGPD. Né? Tem uma certificação ou qualquer coisa assim. Na verdade, hoje, as empresas, né, ou os profissionais, que às vezes são profissionais independentes mesmo, que fazem essa adequação, geralmente vão te dar uma certificação, né? Um relatório de impacto, alguma coisa assim. Eu não gosto de chamar de certificação, porque na verdade a lei não fala certificação, tá? Para a LGPD. Então, assim, a minha empresa está certificada, que é diferente da ISO, né? Não é isso, tá? A lei não traz, veja, é uma lei, ela tem que ser cumprida. Então, eu provo que eu cumpro. Como que eu faço isso nesse tráfico de dados com um terceiro? Eu peço para que ele me prove com alguma evidência documental que ele está adequado à lei. Porque eu posso falar, não, Lê, eu cumpro todos os requisitos da lei. Olha, eu sei a lei, ela tá aqui, a lei tá aqui na minha mão. Ó, sei tudo, viu? Tô cumprindo. Que evidência que eu tenho, de fato, né? Então, assim, talvez um contrato ou uma própria notificação. Vamos para uma forma mais simples. Flávia, eu não vou fazer nada disso, eu não vou fazer um contrato, eu não vou me adequar, mas eu preciso ficar ali, ó, minimamente. Então tá, então nós vamos pegar o consentimento, nós vamos olhar para o site, uma política de privacidade de cookies, não vai dar para fugir. E com os terceiros, eu vou também mandar uma notificação. Olha, a minha empresa preza aqui pela proteção de dados e eu tenho todo o cuidado e respeito com os dados tratados aqui. Preciso que você me certifique que você também trata os dados, que você está adequado à LGPD. Ele vai te falar. Ah, sim, claro, não, trato os dados corretamente, eu armazeno assim, eu descarto assim. Pode até ser numa conversa informal, mas que traga evidência, que no mínimo, que nós estamos falando assim, ó, de 1%, tá? É muito mínimo do mínimo, mas trazer uma evidência de que você, pelo menos, se preocupou em questionar esse terceiro que você está tratando os dados, né? Bancos, geralmente, têm uma adequação. Não são todos, tá? A gente se surpreende aí e eles cometem muitas falhas. Bancos, por exemplo, que fazem cobrança, só para fugindo um pouco do tema, mas já explicando, quer dizer assim, o banco é uma instituição tão grande, ele está adequado? O Itaú está. As melhores propagandas de publicidade são do Itaú, inclusive. São fantásticas e é muito aquilo mesmo. Então, o Itaú é um banco totalmente adequado à LGPD. A Caixa Econômica Federal não é, tanto que ela terceiriza uma cobrança de crédito sem que eu tenha consentido isso. Porque veja, não, mas você está devendo para a Caixa, você está devendo, ela pode te cobrar. A Caixa pode, mas ela não pode transferir para um terceiro me cobrar sem o meu consentimento no contrato. Então, eu fui lá, fiz um contrato de empréstimo com a Caixa ou de cartão de crédito. Neste contrato, precisa ter uma cláusula que, se caso eu me torne inadimplente, eu já estou ciente que a Caixa está transferindo os meus dados para uma cobrança externa. Né? Assim como cartório de protesto, assim como várias questões. É que assim, se a gente for olhar para cada cenário, a gente vai trazer aqui 1 milhão de opção de descumprimento da lei, porque é o que acontece. Todos vocês recebem propagandas, possivelmente, de um monte de empresas que vocês não permitiram. Né? Então, assim, a gente tem muitas ações hoje no juizado especial, por exemplo, contra as operadoras de telefonia celular, que vivem ligando para te vender um produto que você não autorizou ela vender para fazer aquela publicidade. Não, mas é para melhorar a sua linha, Flávio. Então, mas eu não autorizei. Eu fiz um contrato com ela, comprei uma linha, e eu não quero saber se ela vai me oferecer algo melhor, porque eu não quero que ela me ligue. Né? Então, assim, lógico que eu acho que o bom senso sempre vale mais do que qualquer embate jurídico nesse momento. Então, assim, não quero receber esse tipo de ligação. Eu vou fazer uma reclamação formal e vou guardar isso. Se ela continuar me ligando, aí sim eu vou tomar uma providência jurídica, porque eu já informei que eu quero que ela exclua o meu telefone da base de dados dela para publicidade. Né? Ela pode me ligar, por exemplo, olha, teve um problema na sua linha, a sua linha nessa região está com alguma
intercorrência, alguma coisa referente àquela compra daquele produto que eu autorizei, ok. Para outros produtos, só com meu consentimento. Tá? Senão a gente tem um desvio de finalidade de tratamento de dados. Flávia, quanta coisa, hein? Imagina, né? Eu passar para o banco não, vai para um despachante os dados do meu cliente e vazar ali. Quem que vai pagar a conta da multa? Vocês vão ser condenados solidariamente, tá? Quem transfere dados e quem recebe. Nesta relação, os dois vão ser condenados, tá? Mas quem captura os dados é o controlador de dados. Então, os dados que eu colho aqui na minha empresa, eu sou o controlador. E eu vou passar para você, Alessandra, que é uma outra empresa que me ajuda aqui, por algum motivo. Pode ser minha contadora mesmo. Você é minha contadora, e eu vou ter que passar os dados aqui dos meus clientes, né? Enfim, para você que é minha contadora. Então, você é a operadora dos dados. Teve um vazamento. Vazou aqui, vazou aí. Quem foi o responsável? Não sei. Ambos vão ser acionados solidariamente, tá? Eu posso acionar tanto um quanto o outro. Mas, assim, eu vejo que o maior risco sempre é do controlador. Porque, por exemplo, se eu tenho um dado vazado por um operador, por um terceiro, eu vou, obviamente, buscar a fonte de quem transferiu aqueles dados, principalmente se ele não tiver aí uma obrigação legal amparada na lei, né? Uma base legal aqui que conste do rol da LGPD. Outra dúvida aqui, Flávia, do Adriano, né? O consentimento, a pergunta dele, é sempre por escrito e assinado? Existe a necessidade de reconhecimento de firma? Não, não existe. Não existe a necessidade de reconhecimento de firma. O consentimento ele só tem que ser demonstrado que ele estava claro e que ele foi de livre vontade do titular de dados. Então, assim, nenhum consentimento pode estar vinculado a uma outra questão. Ó, se você não deixar eu te mandar marketing, eu não vou fazer tal coisa aqui para você, né? Então, isso não é livre, isso não é consentido. Então, assim, desde que ele seja claro, a finalidade que você está colhendo e o que você vai fazer com isso, e venha uma resposta positiva, ele não precisa nada disso. Por isso que ele pode até ser pelo WhatsApp, não precisa de reconhecimento de firma, nada disso. Perfeito. Outra dúvida da Tatiana. Comercialmente, percebemos que esses processos de adequação ainda não é muito comum no mercado, não só de veículos. Hoje, como juridicamente está sendo analisado e conduzido esse movimento no mercado? Na verdade, a gente tem uma falha muito grande, né? Eu acho que, primeiro, que a lei ela entrou em vigor sem que as empresas sequer soubessem o que se tratava, né? Até nós do meio jurídico, e muitos hoje ainda no meio jurídico, nem sabem do que se trata a LGPD. Os juízes não sabem sobre a LGPD, por incrível que pareça. Estão tendo que estudar aí porque chega uma demanda e eu preciso dar conta, mas a maioria não sabe nem do que se trata, ou sabe superficialmente. É a Lei Geral de Proteção de Dados, não, é só meu computador ter um antivírus aqui, um software original, eu estou adequado. Não, a LGPD é só para essas coisas de internet. Não mexo com a internet, então eu estou adequada. Né? Então, assim, ainda existem muitas. Eu falo ignorância, mas no sentido de não conhecimento mesmo. Né? Então, eu acho que assim, as empresas ainda estão no nível de ignorância, de não conhecer mesmo, né? De falta de conhecimento, porque muito pouco é falado, muito pouco é passado sobre isso. Né? Tem uma reportagem aqui, outra ali, se fala muito sobre vazamento de dados, mas não se fala sobre a lei e como as pessoas devem fazer, né, para se adequar. Então, eu acho que isso é um caminho que precisa mudar, e eu acredito que vai mudar pela dor, infelizmente, porque a hora que as sanções começarem a despencar, todo mundo vai saber, e aí todo mundo vai correr atrás para saber o que é, né? Deveria ser o contrário, a gente deveria estar aí há 5 anos, pelo menos, sendo orientado, né? Nós, enquanto empresas ou pessoas físicas que tratamos dados, deveríamos aí estar sendo orientados há muito tempo como proceder. Então, assim, no meio jurídico é ainda pouco conhecido, são poucos os advogados que trabalham com LGPD. O que eu vejo no mercado são muitas empresas que não são jurídicas, né? Algumas empresas de TI e alguns outros profissionais que têm certificação na LGPD, tratando de LGPD.
Eu acho que é um conjunto de tudo, porque, assim, a LGPD é uma lei, então a gente não pode excluir o jurídico. Então, ainda que a minha empresa contrate uma outra empresa, né, para fazer essa adequação, ou uma pessoa, um profissional liberal, eu vou ter que ter um acompanhamento jurídico. Porque quando a gente fala de contrato, quando a gente fala de bases legais, eu preciso ter um jurídico acompanhando. Assim como aqui no escritório, a gente é um jurídico. Eu preciso ter um TI, por exemplo, que me acompanhe numa avaliação. Por quê? Porque eu não tenho especialidades de TI. Então, como é que eu vou avaliar se o computador daquela empresa, ou aquela rede, ou aquele sistema, se ele está adequado? Como que eu, enquanto advogada, vou fazer isso? Não consigo. Então, eu preciso de um suporte de TI. Assim como o TI vai precisar do jurídico, né? Tem uma pergunta aqui do Fábio, super legal também, ó. Sei que o trabalho de adequação vai variar de empresa para empresa, mas existe uma média de valor que iremos gastar para essa adequação? A média de valor é uma métrica muito difícil de se tratar. Por quê? Porque às vezes a sua empresa é pequena, você tem um faturamento pequeno, mas você tem um tratamento de dados gigantesco. E você tem muitos processos dentro da sua empresa. Então, cada caso é um caso, tá? O que vai diferenciar os valores é a quantidade de dados tratados e a quantidade de compartilhamento desses dados e de processos. Quando eu falo processos dentro da empresa, então aqui na minha empresa sou eu que colho os dados, eu que vendo, eu que faço tudo. Eu tenho um processo. Aí eu tenho uma empresa que tem o meu departamento de vendas, eu tenho um departamento de RH, eu tenho um departamento de marketing, eu tenho. Quanto mais setores da empresa eu tiver que mexer, tratar com esses dados, mais processos eu vou ter, mais caro vai ficar minha adequação. Porque aí são muitos mapeamentos que eu tenho que fazer, tá? O que eu tenho visto, assim, aqui no interior ainda nós temos poucos profissionais, o que é ruim, tá? Isso eleva o preço, porque pouca oferta de trabalho ainda. Acho que isso tende a mudar, porque vai ter uma demanda muito grande. Mas hoje, ainda nós temos pouca oferta. Na capital, onde a gente tem uma oferta maior, os preços são impraticáveis, no meu ponto de vista, tá? Então, lá na capital, a gente parte de R$ 100.000 de uma adequação. É inviável, por exemplo, se a gente pensar aqui, ou numa pequena empresa. Aqui, ó, eu vou chutar uma média, tá? Vou falar o que eu consigo, o que eu faço, assim, dentro do meu contexto, como eu pego muitas pequenas empresas para poder fazer adequação, a gente parte de um valor de pelo menos R$ 5.000 para uma adequação. A menos do que isso, acho impossível. Acho impossível, a não ser que você compre esse formulário pronto da internet aí, como eu te falei, né, que não vai te adiantar de quase nada. Aí é melhor você fazer isso que a gente está conversando aqui. Eu pego um consentimento, ponho uma política de privacidade, trato cookies e deixo isso aqui regularizado, né? Faço uma conversa que seja com esses terceiros que eu passo dados, e aí eu estou adequado igual esse formulário aí da internet, tá? Então, assim, eu não consigo muito ver uma solução. A gente até pensou, a gente começou a ter muito problema nesse sentido dessas pequenas empresas quererem alguma coisa mais rápida, mais fácil e mais viável financeiramente. E a gente até começou um projeto com o TI para a gente tentar montar uma plataforma de adequação que pensando no custo mesmo. Diminuição de custo, assim, muito drástica para que todas as empresas pudessem ter isso. Até esse momento, a gente não conseguiu chegar num lugar que a gente deixasse a empresa segura. E aí não adianta você vender um produto que não vai atender a finalidade, né? Então, eu vou vender um carro, ele tá barato, mas não tem motor. Que vai adiantar? Eu tenho o carro, mas não anda. É a mesma coisa, né? Então, assim, por hora, a gente não encontrou essa saída ainda, mas assim, como eu disse, muita coisa está para acontecer, né? A NPD a NPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela que aplica as multas e ela que, na verdade, altera a lei, né? Traz aí os parâmetros da lei.
Então, ela tem trazido algumas soluções para essas empresas menores, né, de adequação, e isso está sendo discutido, está sendo implementado. Então, pode ser que dentro desse contexto, e quando isso se consolidar um pouco menor, a gente consiga trazer uma ferramenta realmente mais em conta, mas que vai ter olhado para a empresa como um todo, tá? Vai ter feito uma adequação adequada, né? Se é assim que a gente pode dizer. Mas ainda não vi no mercado algo que pudesse atender nesse sentido, tá? E aí, para empresas maiores, só um paralelo, e depois você me fala se tem mais alguma questão, até por conta que eu nem sei qual, o nosso horário já está aí quase no fim. Existe uma figura, né, que da GDPR chama-se DPO, e aqui no Brasil chama-se encarregado de dados, e é uma figura que, a princípio, a lei trouxe como uma obrigação legal da empresa. Então, assim, a empresa, além de você pagar aí toda essa adequação da LGPD, você vai ter que contratar uma pessoa que chama encarregado de dados, porque é ele que vai fazer toda essa fiscalização, essa conversa, e se tiver um vazamento, se tiver um questionamento, ele que se reporta à autoridade nacional, ele que se reporta aos titulares de dados. Daí começaram-se os questionamentos. Não, mas espera aí. Então eu sou uma empresa com faturamento que era médio, agora está baixo, e nem sei como vai ficar. E você está me falando que, além de eu fazer uma adequação, eu vou ter que contratar uma pessoa, seja dentro da minha empresa, ou seja, fora, eu vou ter que pagar ela por mês, para ela fazer isso? Espera aí, vai ficar inviável. Então, a NPD veio e trouxe essa modificação. Para algumas empresas, né, as empresas menores, não ter esta obrigação da figura do encarregado de dados, o que já deu uma aliviada para as empresas também, porque era inviável, tá? Por isso que eu falo que ainda muitas coisas vão surgir. A Autoridade Nacional de Dados traz um formulário para micros empresários, tá? E empresários individuais também, para que eles possam ali, como uma cartilinha, fazer alguns checklists e estar, pelo menos, iniciando uma adequação, tá? Então, pode ser que ainda a gente tenha muita notícia boa e que simplifique essa adequação neste momento, né? Para a empresa, é mais custoso do que trabalhoso, né? Porque é uma cultura que, ao longo do tempo, isso vai ser inserido e a gente não vai fugir dela, e logo, logo, a gente nem vai mais estar falando disso, porque vai virar uma normalidade. Até que isso aconteça, a gente vai ter que buscar alguns caminhos, né? Para se adequar. E é nesse momento que a gente está. Essa cartilha que você falou agora aí, é possível, assim, você enviar um link para a gente para poder mandar lá no grupo? Eu envio sim. Daí vocês podem dar uma olhadinha, algumas empresas podem ser que se encaixem nelas, e vocês podem ali fazer um checklist sozinho, alguma coisa assim. Ela é bem, como eu posso te dizer, ela não é nem um pouco específica para cada empresa, mas ela traz ali sim algumas diretrizes que eu acho bastante interessante vocês darem uma olhada, enfim, e poder estar se familiarizando com essa adequação, né? E daí, de repente, estando um pouco mais nesse caminho, você facilite aí uma questão financeira de adequação também. E eu vou colocar aqui também, gente, no chat o telefone. Deixei aqui o microfone. Eu vou colocar no chat o telefone da Flávia, quem quiser aí entrar em contato com ela, né? Ela também faz esse serviço, né, Flávia? E assim, se tiver qualquer dúvida, Flávia, ficou uma dúvida aqui na live, será que eu posso fazer assim? Sem problema nenhum, eu tô aqui para ajudar no que eu puder nesse momento, né? Eu não estou falando nem de prestação de serviço, eu acho que nesse momento realmente me vejo na obrigação de esclarecer. Eu falo, tive o privilégio de conhecer a LGPD lá atrás e começar a estudar, e hoje ter as certificações que eu tenho, e é um tema que eu gosto muito. Então, eu acho que neste momento, o meu papel é mais do que facilitadora, adequadora, advogada, enfim, de ser um canal de informação para que as empresas realmente comecem a entender e ver o que é a LGPD. Então, me coloco totalmente à disposição para responder qualquer dúvida que tenha ficado dessa nossa conversa. É um tema muito amplo e que depois,
compartilhando algum material aí com vocês, talvez surjam algumas dúvidas, e aí fica mais fácil nossa conversa, porque a gente vai delimitando aí alguns pontos dessa legislação, tá? Maravilha, Flávia, muito obrigada aqui por você estar aqui com a gente, por todo mundo também que participou, pelas dúvidas, por quem estava aqui ouvindo. Se tiver alguma dúvida, olha lá, entre em contato com a Flávia. E todas as quintas estaremos aqui, hein, gente? Quinta-feira também. Essa semana eu passo o tema para vocês da quinta que vem, tá bom? Muito obrigada. Vou desligar aqui a nossa gravação. Olá, o Obrigada, Eric. Lê. Tudo bem, Obrigada a Eric todos do que Grana? tiveram aí paciência de me ouvir. Agradeço a oportunidade e, enfim, me coloco à disposição. Tá bom?